Alma voltou para casa em Zaraenla de sua missão aos Oramitas e se encontrou com cada um de seus 3 filhos. Em Alma 39 a 42, ele aconselhou seu filho mais novo, Corianton, que havia cometido o grave pecado de abandonar o ministério e perseguir a meretriz Isabel. Ela é uma das únicas 3 mulheres mencionadas por nome no livro de Mórmon, junto com Sariá, esposa de Leí, e Abis. O pecado da imoralidade sexual de Corianton era amplamente conhecido e seu mau comportamento refletia mal nos outros missionários e tinha mais influência sobre os oramitas do que as palavras de Alma. Alma queria motivá-lo a se arrepender e retornar ao serviço missionário e aconselhou-o por mais tempo e de maneira diferente do que ele fez com seus 2 filhos mais velhos. Alma soube em primeira mão da misericórdia e expiação do Salvador e falou com todos os sentimentos de um pai terno. Nessa história, temos 3 gerações de rebelião, arrependimento e redenção, começando com o avô de Corianton, Alma, o pai, um dos sacerdotes perversos do rei Noé. Então, seu pai, Alma, o filho, que se rebelou e lutou contra a igreja com os filhos de Mosias, viu um anjo e experimentou uma grande mudança de coração. Alma estava em sintonia com o espírito e entendeu que o testemunho de Corianton era fraco sobre o assunto da salvação. Ele primeiro apontou o comportamento errado de Corianton e disse que o que o levou a esse pecado foi que seu filho se vangloriava de sua própria força e sabedoria, o que acontece com muitos jovens hoje. Corianton provavelmente pensou: sou forte e inteligente o suficiente para lidar com isso. Meu pai é profeta. Isabel precisa do evangelho e vou falar com ela até convertê-la. Não sou tão fraco e estúpido que comprometa minha participação na igreja. Alma ensinou a seriedade do pecado de Corianton, a responsabilidade dele e como isso afetou a ele e aos outros. Alma explicou que o pecado sexual é mais grave do que qualquer outro pecado, exceto assassinato e negação do Espírito Santo. Ele explicou que esses 3 pecados, de alguma forma, destroem a santidade da vida e se enquadram na categoria mais extrema do pecado. O pecado mais grave que se pode cometer nesta terra é negar o Espírito Santo, uma vez que tenha sido colocado em nós. É o assassinato do espírito e destrói a vida espiritual de um indivíduo através da blasfêmia. Assassinar ou derramar sangue inocente está tirando a vida física de um indivíduo e frustra o plano do Pai Celestial, negando-lhes o privilégio de uma vida plena na terra e usando esse tempo como uma provação para preparar-se para encontrar Deus. O assassino não pode restituir a vida que tirou. O adultério está adulterando o processo de início da vida. O Pai Celestial deseja que todos os seus filhos espirituais entrem em um ambiente familiar e amoroso. Esse pecado direciona mal nossas paixões poderosas para propósitos menos nobres e destrói o lar e a família de outra pessoa. Alma ensinou a Corianton que somos perdoados por nosso arrependimento e Jesus Cristo, por sua expiação, paga ou expia pela lei violada. Aqueles que se recusam a se arrepender permanecem como se nenhuma redenção fosse feita. A alma deu esperança ao filho, como ele mesmo recebera do próprio Pai, e disse a Coriandon como seu comportamento precisava mudar. A abordagem de Alma foi reensinar-lhe a doutrina correta, ao aconselhá-lo a se arrepender e dar-lhe um propósito melhor na vida para substituir o pecado, terminando sua missão entre os oramitas. Alma disse que não podemos esconder nossos pecados e crimes de Deus. Ele disse a Corianton para se arrepender e abandonar os pecados. Ele ensinou Corianton a se arrepender e evitar o pecado no futuro, dizendo que não mais sucumbisses à concupiscência dos teus olhos. O que escolhemos olhar ou prestar atenção influencia nossa determinação de permanecer moralmente limpo. Decida aconselhar-se com seus irmãos mais velhos. O aconselhamento com familiares ou amigos justos ajuda a fortalecer nossa resistência à tentação. Não te deixes levar por coisas vãs ou insensatas. Satanás usa muitas maneiras de tentar nos desviar do caminho do Evangelho.
Voltes para o Senhor com toda a sua mente, poder e força. Reconheça as tuas faltas e o mal que praticaste. Não busque as riquezas nem as coisas vãs deste mundo. O capítulo 39 nos dá a esperança de que podemos mudar. Alma teve o cuidado de ensinar Corianton que o arrependimento por pecados graves é doloroso e não é fácil. Sua mensagem era: eu ainda te amo, Deus ainda te ama e ainda não é tarde para fazer uma mudança aqui. Nós nos alegraremos juntos quando você mudar sua vida, o que Corianton acabou fazendo. Alma então explicou nos próximos capítulos como o arrependimento se encaixa no grande plano de felicidade, que Alma também chamou de grande plano de misericórdia, e é a única pessoa a usar essa frase no livro de Mórmon. Alma percebeu que Corianton tinha perguntas sobre importantes doutrinas do Evangelho e acreditava que, se o filho as entendesse com mais clareza, ele seria motivado a se arrepender e seguir os mandamentos de Deus. No capítulo 40, Alma nos mostrou sua própria luta com perguntas difíceis e, ao conversar com Corianton, explorou os limites de seu próprio entendimento e compartilhou coisas que sabia com certeza, coisas que eram apenas sua opinião e coisas que ele realmente não sabia. Ele distinguiu entre perguntas importantes e aquelas que realmente não importavam e reconheceu que diferentes definições de termos afetam as respostas às perguntas e que é preciso esforço para obter conhecimento espiritual. As perguntas de Corianton eram sobre ressurreição, restauração e justiça. Ele perguntou quando e como seremos ressuscitados, e no capítulo 40, Alma ensinou: não sabemos exatamente quando todos ressuscitarão, mas será depois da vinda de Cristo. Há algum tempo entre nossa morte e nossa ressurreição. Durante esse tempo de espera, os espíritos dos justos vão para o paraíso em um estado de felicidade, e os iníquos vão para um lugar de escuridão. Quando a ressurreição ocorre, o corpo e a alma se reúnem em perfeição. Alma nos deu uma das melhores descrições do corpo ressuscitado. Todo membro e junta será restaurado ao seu corpo. Sim, nem um fio de cabelo da cabeça será perdido, mas todas as coisas serão restauradas à sua estrutura adequada e perfeita. Haverá um julgamento final, após o qual os justos herdarão o reino de Deus e os iníquos serão expulsos. Após a ressurreição, os justos brilharão. Havia muitas coisas que Alma não sabia. Como todas as pessoas que morreram antes da ressurreição de Jesus Cristo fossem ressuscitadas antes de qualquer pessoa que morreu após o tempo de Cristo. Ele deu a Corianton sua opinião de que as almas e os corpos dos justos seriam reunidos na ressurreição de Cristo. Uma coisa que aprendemos disso é que podemos receber um testemunho viável sobre algo com apenas um conhecimento parcial. Corianton também queria saber o que significava ser restaurado e se Deus nos tornaria perfeitos no final. Alma ensinou no capítulo 41 que algumas pessoas entendiam mal a doutrina da restauração. Ele disse a Corianton que todas as coisas serão restauradas em sua ordem correta, para que o espírito seja restaurado para um corpo perfeito. As pessoas têm os desejos de seus corações, e aqueles que desejam o bem terão o bem restaurado para eles, enquanto aqueles que desejam o mal terão o mal restaurado para eles. Não seremos restaurados a um estado oposto à nossa verdadeira natureza. Alma disse a Corianton: não penses que por ter sido falado acerca da restauração, serás restituído do pecado para a felicidade. Eis que te digo que iniquidade nunca foi felicidade. Corianton então fez uma pergunta sobre justiça. Ele não achava certo que os pecadores fossem punidos, e Alma ensinou sobre os efeitos da queda no capítulo 42. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, foram impedidos de comer o fruto da árvore da vida, que lhes deu tempo para se arrependerem.
Se Adão tivesse comido o fruto imediatamente, ele teria vivido para sempre, não teria espaço para arrependimento e o plano de felicidade teria sido destruído. Por causa do pecado, enfrentamos a morte espiritual, que é a separação de Deus. Só podemos superar isso através do arrependimento, que a expiação de Jesus Cristo tornou possível. Arrependimento, pecado, lei e punição caminham juntos. O arrependimento não tem sentido se não houver pecado ou se não houver punição para escapar. Alma ensinou que punição ou miséria é o resultado natural da desobediência à lei, assim como as bênçãos são os resultados naturais da obediência a ela. Quando uma pessoa transgride uma lei e peca, traz sobre si sofrimento ou miséria, assim como quando obedece a uma lei, recebe uma bênção que resulta em felicidade e alegria. Alma perguntou a Corianton se ele achava que a misericórdia poderia roubar a justiça, e ensinou a ele que não pode. Se as pessoas escolhessem se arrepender, poderiam vencer a morte espiritual, mas se quisessem fazer o mal, teriam um mal restaurado para elas. Ele garantiu que Corianton entendesse que a exaltação só está disponível pela misericórdia de Jesus Cristo. Alma disse a Corianton para se humilhar diante de Deus e pregar o Evangelho, para que ele pudesse levar almas ao arrependimento. Corianton se arrependeu e encontrou paz e alegria em viver o Evangelho. Mais tarde, em Alma, lemos que, como seus irmãos mais velhos, ele era um homem justo que andava retamente diante de Deus, fazia o bem continuamente e guardava os mandamentos do Senhor. E estes são os capítulos 39 a 42 de Alma no livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Agradeço todos os comentários que vocês enviam a cada semana e fico feliz que vocês gostem de assistir aos vídeos da Ponder Fun. Se você gostou deste vídeo, assine este canal do YouTube, curta e compartilhe a página do Facebook da Ponder Fun e compartilhe esses vídeos com qualquer pessoa que você ache que possa gostar deles. E eu continuarei criando novos. Mais uma vez, obrigada por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir.